No início de 2014, a Implacil de Bortoli esteve presente no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, no Expo Center Norte, e lá estava o primeiro fabricante de implante ósseo integrável no Brasil. A história do professor de Bortoli se mistura com a da implantodontia. Quando se fala em Implacil de Bortoli, a gente pensa logo em profissionais de qualidade no implante dentário, como ele, o Dr. Newton de Bortoli. Doutor, o senhor estava me contando que desde os anos 70 o senhor está aí no universo do implante dentário, uma época que era uma novidade enorme. Como é isso? Completamente absoluta novidade mesmo. Eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso de carbono vítreo em 72 ou 73, e quando eu vim para cá, estava sendo dado um curso no sindicato de um dentista italiano, Mondani, sobre lâminas. Então eu gostei muito daquilo, e foi o início do implante para mim, porque depois encontrei um amigo que, junto comigo, começamos a fazer juntos implantes. Naquela época surgiu o implante de parafuso, que nós usamos demais, um parafuso chamado parafuso de Garbacho, que o italiano que inventou chamava-se Garbacho. Então naquela época, na época de 70, nós colocamos demais lâminas de Lincoln, que era a lâmina americana que a gente encomendava e comprava, e parafuso de Garbacho. Isso resolvia demais os problemas todos da época. E por muitos anos nós ficamos colocando assim, comprando, mandando buscar os parafusos, mandando buscar as lâminas, e nós trabalhávamos com aquilo naquela época, com um sucesso maravilhoso. Uma irmã falecida, ela usou as lâminas que eu coloquei em 74, até agora morreu com as lâminas ainda. Você vê que é um implante que durou mais de 30 anos. Daquela época para cá, doutor, o que evoluiu tanto no implante? Dá para o senhor fazer um resumo? A Primark lançou em 82 o implante ósseo integrado, que é uma revolução no negócio. O implante não era bem aceito, os periodontistas não aceitavam. Os nossos pacientes que faziam é porque tinham confiança na gente absoluta. Nós fazíamos demais implantes, muitos implantes, mas ainda não era a especialidade e não tinha a adesão de todas as especialidades. Era muito combatido o implante naquela época. A partir de 82, com a vinda do Primark, então expandiu o implante. Inclusive, todos os periodontistas que eram contra o implante, a maioria deles viraram implantologistas. Hoje você vê quase todos eles fazendo implante. Eles perceberam que é mais interessante do que ficar raspando um dente abalado, é colocar o implante antes que acabe o osso do paciente. Doutor, há uma dúvida entre as pessoas, o seguinte, às vezes elas colocam um aparelho, para corrigir a dentição antes do implante e acaba perdendo alguns dentes. Por que isso acontece, doutor? Pode ter orientação. Porque o implante tem a sua ocasião de ser colocado e o aparelho também tem a sua ocasião de ser colocado. A maioria dos aparelhos, hoje em dia, você vê que tem crianças que chupam a chupeta até mais de 2 anos, 3 anos. É um futuro colocador de aparelho na boca. O implante veio ajudar maravilhosamente a ortodontia, porque esse implante ósseo integrado, ele pode ser deslocado. Já vi serem colocados implante ósseo integrado no céu da boca para puxar um canino torto e põe o canino no lugar. Você vê que é um sucesso para a parte de ortodontia. O implante ósseo integrado é uma maravilha. Doutor, a Implacil hoje no mercado, ela está comandando o que exatamente? Cursos, que eu estou sabendo? Então nós tivemos o sucesso de ter feito um implante com maravilha de ósseo integração, feito por pesquisas que está nas revistas da ciência e publicado na Europa, em todo lugar, mostrou que o nosso implante é o que mais integra de todas as firmas feitas em implante. Para nós foi um sucesso e uma satisfação imensa, uma alegria imensa ter um implante com BIC tão alto. BIC é o termo de sucesso da integração em inglês. E o nosso BIC é o maior de todas as empresas e a nossa integração se tornou-se um sucesso tão grande que foi uma alegria muito grande para a nossa firma.
Experiência clínica e científica em implantologia é também com o professor Dr. Sérgio de Oliveira, que além de integrar a equipe da Implacil de Bortoli, é professor na USP, na PCD, na Unip, além de universidades em Minas Gerais e no Peru. Ele é uma referência em odontologia no Brasil. Doutor, o que a implantodontia representa hoje? É de se esperar que toda a área da ciência médica tenha tido uma evolução nessas últimas 2 ou 3 décadas. E a implantodontia ou implantologia, como se costuma usar, ela na realidade veio para ser um extraordinário colaborador dos tratamentos pré-existentes dentro da odontologia convencional. E hoje, sem ter nenhum medo de errar, até pela própria experiência clínica que a gente tem e a experiência científica que nós temos, nós podemos dizer hoje que a odontologia hoje não pode mais viver sem a implantodontia, porque ela veio na realidade trazer soluções para a odontologia, para os tratamentos, para as terapêuticas de tratamento que existiam antes, com soluções infinitamente melhores e muito mais seguras. Então a implantologia é hoje uma especialidade que tem que ser reverenciada por todas as outras especialidades. E quais são as novidades que chegam agora? As mudanças que vêm ocorrendo nesses últimos anos são muito mudanças de detalhes, porque na realidade a osseointegração, a partir do momento que Brånemark definiu e mostrou ao mundo, isso na década de 70, o início de 80 que ele mostrou ao mundo, na realidade as mudanças foram só acrescentando. Então hoje não se tem extraordinárias novidades, o que se tem são aperfeiçoamentos de tudo aquilo que vem ocorrendo dentro da implantologia. Especificamente hoje se fala muito em tratamento de superfície dos implantes, os designs dos implantes. E sem sombra de dúvida, a Implacil de Bortoli é um avanço muito grande, porque além dela ser a primeira empresa brasileira a fazer os implantes ósseo-integrados, ela hoje ocupa um espaço muito interessante através dos seus tratamentos de superfície e fundamentalmente dos implantes cônicos. Os implantes cônicos são hoje o grande referencial que se tem dentro da odontologia. Primeiro, pela segurança da qualidade do trabalho. Segundo, pela facilidade do ato cirúrgico. O que antes um ato cirúrgico para a colocação do implante era coisa de 1 hora, hoje se faz a colocação de um implante, evidentemente não para todos os casos, mas em coisas de 5, 10 minutos. Então houve uma simplicidade muito grande. E a Implacil de Bortoli ocupa esse espaço com absoluta segurança, porque ela é hoje no mercado talvez a única empresa que tem os implantes verdadeiramente cônicos. Porque o que a gente observa são implantes semicônicos, onde o ápice dele é cônico e o restante é cilindro, o que ainda dificulta um pouco o procedimento cirúrgico. E a Implacil traz essa pecha de ser a inovadora e ela traz hoje, sem sombra de dúvida, uma grande contribuição para a implantologia pela facilidade e segurança nesse trabalho que vai ser realizado com o paciente. Quanto ao enxerto ósseo, doutor? A implantologia se definia da seguinte forma: uma reabilitação protética, porque o paciente busca o dente, porém ele tinha necessidade de um ato cirúrgico que era a instalação do implante. Hoje, a implantologia é um pouco mais ampla. Ela continua sendo uma reabilitação protética porque continua sendo o objetivo do paciente. Porém, muitas vezes há necessidade de 1 ou 2 procedimentos anteriores para que se faça enxertos e se crie condições ósseas para se colocar esses implantes que nós acabamos de falar. Um enxerto ouro, que nós chamamos de Golden, que é o enxerto do próprio paciente. Mas isso muitas vezes leva o paciente a um grau de morbidade muito grande. E isto é sempre uma certa resistência que o paciente tem. Então hoje existem produtos sintéticos, biomateriais, que vem preenchendo essa necessidade que a gente tem. E os resultados têm sido extraordinários. Associado a um outro fator que é de origem do próprio paciente, que é o plasma rico em plaquetas, o plasma rico em fibrinas, associado a esses enxertos de biomateriais, nós temos resultados extraordinários. Porém, a necessidade muitas vezes de um enxerto autógeno do próprio paciente de grande volume, ele continua sendo muito importante e se faz necessário.
Porque o que a gente encontra são pacientes relativamente jovens. Quando a gente fala um paciente jovem hoje, nós estamos falando paciente de 40, 50 anos. Sendo que a perspectiva de vida hoje é de 78 anos, no mínimo. Nós vamos chegar em 2020 com praticamente 82, 83 anos de vida média. Então, pacientes com 40 anos que precisam de grandes enxertos. Então, esses pacientes devem ser submetidos a cirurgias de enxertos de grande porte, porque o resultado para ele é um resultado a longuíssimo prazo. E o que a gente faz isso com muita frequência nos nossos cursos, no nosso próprio consultório particular, a necessidade desses enxertos se faz necessário e muito. E é o grande resultado que a gente tem. Associando esses enxertos à qualidade dos implantes que nós temos hoje, os pacientes hoje só ficam sem dentes, evidentemente muito mais por uma questão social, econômica, de uma crise que o país atravessa, do que realmente por falta de técnicas absolutamente seguras. Nós temos profissionais nesse país de excelente qualidade, profissionais do mais alto nível, e esse foco é um foco muito presente aqui em São Paulo, em função da própria estrutura, né, que a cidade e o Estado promovem. Então nós temos a odontologia hoje de primeira linha. Infelizmente, a questão social ainda é uma grande barreira para que todos possam ter acesso a esse tipo de tratamento. Mas hoje já é muito menos difícil do que foi há umas 2 décadas atrás. Tenha certeza de que se houver uma política racional, governamental, nós vamos dar chance a uma grande maioria dos pacientes de poderem ter acesso a um tratamento decente, a um tratamento seguro e com resultado a longuíssimo prazo. O que é preciso para isso acontecer, doutor? É necessário que exista uma política sobre esse aspecto, em que nós vivemos, né, no país hoje, nós vivemos uma crise muito grande, eu não diria uma crise imoral. O grande problema é que a gente vive no meio político uma crise amoral, quer dizer, a falta da moral, onde o dinheiro governamental, o dinheiro é perdido no meio do caminho e nunca chega na ponta de onde ele precisa chegar. A universidade faz esse trabalho, mas mesmo assim a universidade, para poder fazer isso, ela tem que ter um subsídio para isso. E ela consegue hoje, muitas vezes, através das próprias empresas privadas, como no caso a Implacil de Bortoli, que colabora extraordinariamente para isso, dando condições a um preço relativamente pequeno para que muita gente consiga isso. Mas isso ainda é muito pouco para um país tão grande, de uma dimensão continental como nós temos. Ainda é muito pouco. Mas esse é o caminho para que a gente possa conseguir alguma coisa.